Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Entrevista Coletiva. Olha, falar sobre direitos humanos sempre é muito importante, mas nesse momento é mais importante ainda, porque nós estamos vivendo ainda aí uma situação, chacina que aconteceu aqui em Campinas, a polícia é violenta, a polícia não é violenta, os direitos humanos fazem bem, fazem mal, ajudam, atrapalham. A população, às vezes, se confunde um pouco com isso e tem até uma opinião divergente. Às vezes fala, mas e cadê o direito humano do fulano e da vítima? Enfim, de um modo geral, o direito humano é algo que nós temos que trabalhar bem ainda e evoluir bastante nele. Convidado nosso do programa de hoje é o Paulo Mariante, que é presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos e da Cidadania de Campinas. Paulo, boa noite. Prazer recebê-lo aqui, viu? Boa noite. Agradeço a oportunidade de podermos esclarecer um pouco aqui essa questão tão importante que é justamente a construção dos direitos humanos na nossa cidade brasileira, aqui na nossa cidade de Campinas. Verdade. Zezé de Lima, boa noite. E também a sua primeira pergunta ao Paulo Mariante, por favor. Boa noite, Zé. Boa noite, Paulo. Bom, Paulo, uma questão que a gente ouve quase que diariamente é: bom, direitos humanos existe só para preso, não existe para quem morre. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês estão tratando esses assuntos? Bom, penso que a primeira questão e a mais importante que nós devemos considerar nessa discussão é a de que os direitos humanos são os direitos de todas e de todos. Ninguém deve ser privado dos seus direitos em função de quaisquer circunstâncias, exceto naquilo que a lei expressamente prevê. Por exemplo, quando uma pessoa ela comete um delito e ela é punida com a aplicação da pena, essa aplicação da pena se dá nos termos da lei, nem mais nem menos. Isso vale para todos, por isso que muitas vezes, quando militantes de direitos humanos, ativistas de direitos humanos questionam o desrespeito aos direitos humanos das pessoas, por exemplo, da população carcerária, do sistema prisional, ou em situações de ações da polícia contra pretensos, eventualmente, praticantes de atos delituosos, criminosos, existe um questionamento: mas por que os direitos humanos estão defendendo? Porque todas as pessoas têm que ter os seus direitos defendidos. Por outro lado, nós entendemos que as pessoas vítimas de violência, isso é fundamental a gente trabalhar, porque eu acho que a sociedade tem razão de cobrar isso. É necessário que haja uma assistência às pessoas vítimas de violência. O Estado de São Paulo tem uma lei, inclusive, sobre isso, mas que até hoje é uma lei que trata de assistência às vítimas de violência como um todo. E, infelizmente, quando o governador, não me lembro na época se era o governador Alckmin, quando regulamentou, reduziu a lei a uma proteção a testemunhas. E a gente sabe que, na verdade, a atenção, muitas vezes a pessoa que é vítima de violência, ela nem quer ser testemunha de nada, mas ela precisa de uma assistência psicológica, muitas vezes de algum tipo de apoio pelo drama que ela viveu. Uma pessoa sequestrada, uma pessoa que teve um familiar vítima de um homicídio, isso cria uma sequela gravíssima. E o Estado deveria dar essas condições e, infelizmente, a gente não conseguiu ainda. Nós temos muitas entidades de direitos humanos, quando nós falamos de direitos humanos, que colaboram e trabalham para pessoas que foram vítimas de violência, violência contra a mulher, violência racial, violência contra homossexuais, várias esferas de violência e de desrespeito aos direitos humanos, inclusive as pessoas da população carcerária, que não deixam de ser pessoas por estarem dentro dos presídios. Isso é uma questão, para nós, fundamental. O fato de alguém praticar um crime não tira dela a condição de uma pessoa com alguns direitos. Ela perderá alguns. A perda da liberdade, por exemplo, durante o tempo do cumprimento da pena. Mas é isso e tão somente isso. A pena não é estar preso e sofrer algum tipo de violência a mais. E hoje, infelizmente, o nosso sistema carcerário tem dificuldades, até por questões aí históricas, não é uma questão aqui de um governo ou de outro. Aliás, em direitos humanos, falando em direitos humanos, essa é uma matéria que não pode ser instrumento de luta político-partidária. É política no sentido de discutir com o governo e, portanto, com o poder, mas não político-partidária. Até porque não há governo, pelo menos na nossa história, que tenha dado conta de todas as tarefas em relação aos direitos humanos. Isso a gente tem que falar, Paulo, porque senão... Olha, todos nós queremos ter os nossos direitos preservados. Para a gente é um privilégio, uma segurança, uma tranquilidade
termos os nossos direitos humanos preservados. Agora, por que a população tem esta visão de que qualquer entidade que defenda direitos humanos defende só interesses humanos, de bandidos, de presidiários? Por que os nossos direitos visivelmente não são vistos assim, são percebidos pela sociedade quando vocês defendem, se é que há uma defesa do mesmo nível? Bom, eu tenho a impressão que uma das nossas dificuldades na questão de direitos humanos envolve a própria comunicação e divulgação das ações de direitos humanos, né? Nós temos um grande número de pessoas hoje que se dedicam a defender os direitos de crianças e adolescentes, né, a garantir o cumprimento da legislação, do Estatuto da Criança e Adolescente. É importante dizer, por exemplo, nós temos um Conselho Tutelar, que é um espaço fundamental de garantia das políticas, mas o Conselho Tutelar sozinho não dá conta e não resolve questões como, por exemplo, a rede de proteção, a rede de abrigamento, assim como em outras esferas. Nós temos entidades que trabalham no apoio à mulher vítima de violência. E aí a gente não está falando, quando a gente fala de criança, de adolescente, nós não estamos falando só do infrator. Absolutamente. A gente está falando daquele que é vítima de violência dentro de casa, dos vizinhos, abusado sexualmente, fisicamente, quer dizer, uma série de distorções aí na... E que eu não tenho dúvida hoje, isso pode ser inclusive verificado junto ao próprio Conselho Tutelar e junto às entidades que atuam na defesa dos direitos da criança e do adolescente. A maior demanda não é do infrator, no sentido de quem está correndo atrás, a dedicação ao trabalho, é justamente essas que são vítimas dessas violências, que não é fácil, não é... Por exemplo, a criança e adolescente, assim como o caso da violência contra a mulher, dá para se traçar um certo paralelo, aquilo que acontece no espaço da casa, do lar, é muito difícil de interferir, é difícil construir uma política pública que responda, ainda é um grande desafio, embora eu acredito que nós temos alguns avanços. Não resolvemos tudo, com certeza. Às vezes nós ouvimos assim, mas cresceu o número de denúncias, então cresceu a violência contra a mulher. Se cresceu ou não a violência, eu acredito que é sempre uma pergunta, uma indagação, uma hipótese. Agora, o que nós temos verificado é que mais e mais mulheres, pessoas da sociedade em geral, se propõem a denunciar e não se calar perante as violências. Eu acredito, quando as pessoas, inclusive, fazem manifestações de protesto contra uma pessoa que foi assassinada, contra o assassinato de uma pessoa numa situação de um assalto, isso é extremamente salutar. O mais importante é a sociedade não se calar, jamais se calar. É inaceitável que pessoas sejam vítimas de homicídio em decorrência de um assalto. Não podemos conviver com isso. O número de pessoas mortas no Brasil é ainda muito alto, né? Principalmente jovens, né, Paulo? Exato. Porque é uma faixa da população, a juventude é uma fatia, uma faixa da população muito exposta, né, por ser uma fase de transição que busca alternativas de vida. No momento em que, às vezes, as alternativas colocadas não são as melhores, nós vemos o que acaba acontecendo. Isso é um dilema. Tráfico, exato. Então não é fácil isso. Mas eu só queria complementar dizendo isso. Nós não temos problema de ser questionados em relação à nossa atuação. Não somos donos da verdade. Mas nós sempre reafirmamos a todas as pessoas, todos os seres humanos têm os seus direitos. E nós temos que lutar para que eles sejam respeitados. Até porque o questionamento não é que o trabalho de quem defende é ruim. É que se espera que ele seja ampliado. Defender aqui e defender lá. É isso que se pede, não que pare de defender. Mas eu pergunto para você o seguinte, que tipo de pessoa hoje é menos assistida nos seus direitos humanos? É o presidiário, é a vítima do presidiário, é a criança, é o gay, é a mulher, enfim, quem é que está menos desassistido hoje nos seus direitos humanos? Olha, eu arrisco a dizer que é difícil mensurar essa situação, Zé, porque nós temos ainda uma deficiência muito grande no Estado brasileiro, e seja em nível municipal, estadual ou federal, de assistência em todas as esferas da política social. Se a gente pensar, vamos pegar, por exemplo, educação. Eu não acho que a gente, pelo menos não considero que nós tenhamos condições de dizer que não demos conta da situação da educação. Eu acho que crianças, jovens, adolescentes são vítimas de uma educação ruim no Brasil inteiro. A saúde continua ainda sendo um dilema. Então, eu acho que é difícil mensurar. O que me parece é que nós temos buscado
a cada ano, a luta das pessoas que militam pelos direitos humanos, ela tem sido no sentido de identificar quais são as demandas mais prioritárias e como que a gente pode trabalhar para, passo a passo, melhorar o atendimento a essas demandas, para que nenhum segmento não tenha pelo menos um lugar para dar voz à sua reclamação, a poder manifestar a sua indignação. Acho que a questão das vítimas da violência é fundamental, por isso que eu acho muito oportuno, inclusive, que seja levantada essa questão, até agradeço, porque é bom lembrar, o Estado de São Paulo tem uma lei que prevê a assistência a vítimas de violência. Isso, inclusive, faz parte de uma discussão que vem lá do Programa Estadual de Direitos Humanos, que é de 1997, do falecido governador Mário Covas. A lei, ela tinha um desenho. Quando regulamentou, ela foi reduzida. E hoje, muitas pessoas aqui que são vítimas de assalto, de sequestro, poderiam estar sendo assistidas por um programa estadual que desse conta, não que vai resolver tudo, mas uma pessoa, por exemplo, poder ter um atendimento psicológico, que muitas vezes a pessoa não tem condição, não tem recurso. E a rede de saúde pública, a gente sabe que, e muitas vezes é um atendimento com uma característica especial. A vítima de violência ter uma arma, eu sei porque eu já fui assaltado, ter uma arma apontada para o seu rosto não é a melhor coisa do mundo, e a gente poderia ter um atendimento mais adequado nesse sentido. Bom, estamos conversando com o Paulo Mariante, presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos e da Cidadania da cidade de Campinas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois nós vamos voltar e continuar a conversa aqui com o Paulo, mas dentre outras coisas, qual é a estrutura que o Conselho tem aqui em Campinas? O que ele tem feito? Voltamos já com a entrevista coletiva.